Olá, está no ar o terceiro episódio do podcast Geopoliticais, um podcast dedicado a análises geopolíticas a partir de um ponto de vista geográfico. Aqui abordaremos diversos assuntos e temas da atualidade que afetam nossa vida cotidiana e tentaremos refletir sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui e quais poderemos seguir. Eu sou Lucas Oliver, geógrafo e professor, e me acompanhe nesse episódio onde vamos buscar entender o que é que a Rússia tanto quer na Ucrânia. Por que a Ucrânia? Quais as reais motivações geopolíticas por trás da invasão? Porque esse é apenas o primeiro movimento de um longo jogo geopolítico. Bora lá, pessoal! Como eu venho conversando com vocês nos primeiros episódios, nas lives, no meu Instagram, essa é uma guerra que está começando agora, está fazendo 2 meses, né? Agora no fim de abril, e que parece que não vai ter fim tão cedo. Uma vez que a partir do momento que se salta no precipício, não há volta, né? Não há como voltar às relações de antes. A gente está no momento em que este homem, e aqui a gente vai tentar entender como o Vladimir Putin e seu círculo próximo, né, de pessoas que comandam o Estado russo, o que eles pensam e quais são os planos possíveis de entender, né, do que eles dizem, do que eles mostram nas suas ações, tá? Vamos tentar entender por que o plano não tem dado tanto certo até agora e quais as possibilidades para que ele dê certo, né? O que o Putin quer não é só invadir a Ucrânia. Ele quer uma questão territorial, beleza, galera? Neste imagem do Google Earth aqui, e esta é a novidade. Agora temos vídeo, iremos explicar agora também visualmente aquilo que a gente vem conversando aqui. É claro que quem estiver nas plataformas de áudio, acredito que o áudio vai ser muito explicativo. Mas quem estiver nas plataformas como YouTube e ou no Instagram, a gente vai poder ver e acompanhar aqui com imagens aquilo que eu estou tentando dizer e explicar. Beleza? Se liga aqui então no seguinte. Uma das coisas mais importantes de hoje é entender o conceito de fronteiras, né? Que são fronteiras. Estas linhas amarelas que vemos aqui no Google Earth são as fronteiras entre os estados, né? Entre os países. Na Rússia a gente vê outras linhas, umas linhas brancas, cinzas, que são as divisões internas dos países, os estados e províncias, por assim dizer. Esses círculos que eu desenhei aqui, o vermelho é uma região muito importante, que é a região do centro demográfico russo, tá? É conhecido aqui como o coração populacional da Rússia. E a Rússia é um país gigantesco, né? Ela começa aqui na Europa e tem toda a extensão da Sibéria aqui, né? Até chegar ali próximo ao Alasca, ao Japão, à China, Mongólia, Cazaquistão. E o que difere a Rússia, o que faz a Rússia ser um país com muitas riquezas é o imenso território dela, né? Riquezas naturais. Porém, olha só, aqui nessa parte onde eu termino aqui este vermelho, temos uma linha verde escura aqui. Que esta linha verde escura é a cadeia de montanha chamada Urais, tá? Ela é uma cadeia, ela é uma fronteira natural que separa a Europa da Ásia, que separa o continente europeu, tá? Que se estende até aqui, da Ásia, da estepe siberiana, das estepes asiáticas. Isso geograficamente, porque as fronteiras são invenções humanas, né? Desde que o ser humano começou a ficar parado num lugar e a ter um território mais fixo, ele elabora maneiras políticas de, com seus vizinhos, né, como lidar aí com as fronteiras, até onde um pode ir, o outro pode ir. Lembrando que política, gente, é resolver problemas, né? Política não é só eleição. Eleição é democracia, é uma forma de fazer política. Política é resolver questões e fronteiras são questões políticas. Elas estão sempre mudando, porque mudam as pessoas, mudam as ideias, mudam os vizinhos, né? E o que está acontecendo aqui na Rússia? A Rússia tem um problema. A Rússia, antigamente, na União Soviética, era muito maior, tá? Englobava aqui a Bielorrússia, esses estados bálticos, que nós vamos falar daqui a pouco, Estônia, Letônia e Lituânia, a Ucrânia, né? Moldova,
tinha toda esta área aqui, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão. E aqui uma parte importante, estes países aqui, em volta do Mar Cáspio, tá? Que é este mar interno aqui, eles são grandes produtores de gás natural, de petróleo também. E a União Soviética, pra você ter uma noção, ela tinha um PIB 5 vezes maior do que a Rússia tem hoje. Então a Rússia, como filho da União Soviética, não só perdeu uma imensa extensão territorial, não só perdeu também uma população que tinha cerca de 280 milhões de pessoas na União Soviética para mais ou menos 150 milhões de pessoas hoje. Então teve uma queda populacional gigantesca, né, além do território. Então o país ficou mais pobre, ficou menos poderoso. Mas tem uma questão importante para que o Putin queira restaurar essas fronteiras. E é por isso que existe a invasão, né? Por isso que ele invadiu o território ucraniano. Porque é o seguinte, para o Putin, vamos pensar comigo aqui, Moscou está aqui, beleza? Esta é Moscou, tá? Capital da Rússia. Vamos chegar pertinho aqui, ó. Esse é... Moscou está, quer ver, muito próximo das fronteiras, por exemplo, com a OTAN, tá? Os países bálticos aqui, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia, além da Polônia, são países da OTAN, ou seja, são ex-países da União Soviética que se tornaram membros da OTAN. E aí a OTAN pode colocar um míssil aqui na Letônia que está simplesmente a 600 quilômetros de Moscou. É muito fácil ser atingido, tá? Se ela quiser atacar São Petersburgo, 300 quilômetros. Ah, mas ela pode atacar daqui da Estônia, né? Ela está do lado aqui, ó, 200 quilômetros de distância, ela consegue atacar São Petersburgo. Se a Ucrânia entrasse também para a OTAN, então é muito perto de Moscou, 400 quilômetros, ela poderia botar um míssil e atacar Moscou. Então Putin, uma das coisas que ele quer é que a fronteira da OTAN esteja longe do que eles chamam de centro demográfico russo, tá? Dos 150 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de russos vivem nesta área. Não, a população russa não é uma população que está espalhada pelo país, ela está realmente muito concentrada aqui. Tá? Mais de 2/3 da população vive nesta área, que é a área economicamente ativa também do país. Então, para o Putin é o seguinte, galera. Eu tenho aqui quantos quilômetros de fronteira com os outros países, ó, da Estônia, Letônia. Opa, vou fazer um caminho aqui, tá? Deixa eu limpar essa linha aqui. Vamos fazer um caminho na fronteira, saindo lá do Mar Báltico, Estônia, Letônia, Bielorrússia, que é um estado fantoche russo, né? Que é o desejo do Putin, é invadir a Ucrânia e transformar numa grande Bielorrússia 2. Um país que tem um governo totalmente pró-Rússia, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, 2.000 quilômetros de fronteira, tá? Chegando nessa parte da Bielorrússia, né? Mas vamos considerar isso aqui tudo, 2.000 quilômetros de fronteira. Como eu falei dos Montes Urais aqui atrás, os Montes Urais é uma fronteira natural, né? Dividir a Europa da Ásia politicamente é muito estranho. Não tem nenhuma fronteira que faça isso. Não existe um oceano para fazer isso. Então é uma divisão geográfica, que é os Montes Urais, tá? Para definir onde termina a Europa, onde começa a Ásia, aqui, a Sibéria, né? O que acontece aqui com a Rússia é que essa fronteira dela, de 2.000 quilômetros, não tem nada, nenhuma barreira natural. Ela é única e exclusivamente política, tá? Por exemplo, se eu chegar aqui perto da Letônia, aqui, ó, a gente vai chegando perto, tá? Vamos dando zoom, aumentando a escala. Olha só, tem um rio aqui que faz essa divisão entre os países, mas é só botar uma ponte que você atravessa, né? Não é uma coisa difícil de se atravessar. Temos a Bielorrússia, vamos a Ucrânia aqui, ó. A Ucrânia aqui também é muito simples, é tudo plano nessa região, tá? Uma região bem plana, ó. A gente consegue ver aqui que a Ucrânia é plana, a Letônia é plana, a Lituânia é plana, a Bielorrússia é plana, a Polônia é plana. Por quê? Porque esta área verde que eu demarquei aqui toscamente é uma área chamada de Grande Planície Europeia. O que é uma planície? É uma área baixa e plana, tá? Aqui é a altitude. Observem aqui, ó, no cantinho onde está o mouse aqui, ó. 78 metros de altitude, 96. Estão vendo? Então, esta é uma região bem plana, tá? E aí, um dos argumentos da Rússia é que
nos últimos anos, com o aumento do gasto militar que ela estava tendo descaradamente, né, se preparando para essa invasão, é que proteger 2.000 quilômetros de fronteira, você tem que ter muito militar. E tem mesmo, né? Proteger 2.000 quilômetros de fronteira sem nenhuma grande barreira geográfica, uma barreira geográfica, é muito difícil. Então, o Putin, neste momento, ao invadir, ele está querendo uma única e exclusiva coisa no seu coraçãozinho, que é paz, né? Quando a gente pede paz, o Putin também está querendo ficar em paz. Ele está muito preocupado com seus vizinhos, porque como Putin, né, ele é um ex-agente soviético, né, da KGB, um agente de... Ele era um cara mais burocrata, assim, mas que é a galera que ficava vendo tudo o que você estava fazendo, né? Eles estavam ali para investigar a vida de todo mundo, qualquer pessoa que fosse uma pessoa contrária ao regime soviético. E uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre é que o Putin perdeu, né, a União Soviética se desintegrou. Então, para ele não cumpriu sua função, né, a que ele foi treinado, ele deixou a União Soviética acabar. E isso é uma coisa que ele carrega muito dentro dele, né? Essa coisa de que houve falhas e a União Soviética acabou e a Rússia agora está muito desprotegida, porque ela não tem uma barreira natural para se proteger das invasões. Vou te mostrar uma coisa aqui. Tá? Esta linha vermelha é uma linha reta que liga aqui, que eu coloquei da Polônia até São Petersburgo, mais ou menos, que é um lugar que é muito usado aqui para invasões, tá? Às vezes passam pela Bielorrússia, né, antigamente, Napoleão, a própria Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra, principalmente na Segunda Guerra, passou por aqui e passou pelo sul, pela Ucrânia também, tá? Para chegar em Volgogrado, que é onde existiu a Batalha de Stalingrado, que foi onde a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, basicamente, por gastar muito recurso aqui. Enfim, não é aula de Segunda Guerra Mundial, mas é só para ter uma noção. Este perfil de elevação aqui, vou mostrar para vocês. O que é um perfil de elevação? É isso, ó. A gente tem aqui, aí, vem para cá, numa distância aqui de cerca de 1.340 quilômetros, pouquíssimo desnível. Ah, não, parece que está tudo desnivelado, né? Isso aqui é só por causa da forma como o Google colocou esse perfil de elevação. Mas, olha só, o maior aqui é 270 metros, tá? Então é muito baixo, é muito plano. Se você tem um tanque de guerra, ou muitos tanques de guerra, ou um exército e quer invadir, pode andar aqui pela grande planície europeia e você vai chegar muito fácil na Rússia. O leste europeu, galera, é um grande... como ele é plano, essa planície, né? É uma vasta área plana. É um lugar que sempre foi campo de batalha, tá? Mas, o que a Rússia deseja? Ela deseja não só a Ucrânia, tá? Por que ela deseja a Ucrânia? Por uma coisa, existe uma barreira natural aqui, ó. Tá vendo esse verde escuro aqui, ó? Esses são os Cárpatos, tá? É uma serra, grande cadeia de serras. Parece com altitude, né? Claro, a região da Zona da Mata. Opa, deixa eu guardar esse perfil de elevação aqui. A gente pode ver aqui, ó, observem a elevação, que é 1.200, 1.600 metros em alguns lugares, 1.400, né? Você vê o relevo muito mais difícil de atravessar. Você tem um exército aqui, beleza, eu tenho um exército, eu quero atravessar aqui, ó, vamos ver. Eu saio daqui, todo plano, mas eu tenho todo uma cadeia de serra para atravessar. E não é tão simples, né? Se você quiser impedir um comboio de tanques ou um exército de passar, por exemplo, ele está passando numa área baixa, assim, é muito mais fácil de se proteger do que numa área totalmente plana. Então é uma questão geográfica de relevo, né? Neste lado aqui, vou mostrar o perfil de elevação desta área aqui, ó. Olha só como é diferente, né? Você está vindo no plano, de repente você tem uma cadeia de serras que vai até 1.200 metros, sobe, desce, não é simples atravessar. Então você tem uma barreira geográfica natural contra invasões inimigas, então você se sente mais seguro, né? Mais em paz. Outro lado que o Putin deseja é os países bálticos de volta, né? Porque isso é uma questão muito louca, porque os países bálticos, eles têm uma cultura muito próxima com a Rússia, mas fazem parte da OTAN, tá? E por isso que pensar simplesmente que a guerra que começou na Ucrânia termina ali é muito pouco. Esse é o primeiro movimento. Se desse certo, né, a Ucrânia tivesse caído fácil, talvez o Putin arriscasse, né, intervir em guerra híbrida, né, principalmente na Estônia, Letônia e Lituânia, né, colocando ali agentes, colocando
manifestantes, criando movimentos pró-Rússia, né, dentro desses países, para buscar, como se diz, proteção aonde? No Mar Báltico, né? Porque o mar é muito difícil invadir um país pelo mar. Você tem que chegar num porto. Não dá para chegar numa praia qualquer. Cheguei aqui, não sei nem se tem um porto aqui, vamos ver. Cidade aleatória da Lituânia. Não dá para você chegar numa praia qualquer e desembarcar, não é tão simples, você precisa de estradas e tudo mais. Então, por que os portos são muito importantes, né? A cidade de Mariupol, que é uma cidade que está completamente devastada aí nessa guerra, né? Uma cidade que houve uma resistência muito forte, e é a cidade onde está o batalhão de Azov, né? O batalhão neonazista, declaradamente neonazista, e também é o único que tem, né? Que está aqui, este grande área azul aqui é o Mar de Azov, por isso que se chama Batalhão de Azov, né? Dessa cidade de Mariupol, que é provável que quando você ouvir ou ver este podcast, você já esteja tomada pelo susto. Porque agora a Rússia está concentrando seus esforços todos aqui na região de Donetsk e Lugansk. Ah, não acredito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que na região de Donetsk e Lugansk? Porque a Rússia começou a guerra por onde? Ela queria uma coisa rápida, fácil. Ela acreditou nisso. Ela começou a movimentar seu exército para a Bielorrússia. Em fevereiro fez treinamentos militares. A Bielorrússia está do lado aqui de Kiev. Então ela pensou o seguinte: eu vou invadir a Ucrânia. Não vai haver resistência. Aqui, ó, 100 km, pertinho. Não vai haver uma resistência tão grande. Meu exército é muito superior. Eu vou invadir e logo tomarei a cidade de Kiev. Tomarei o governo. Cai o governo, eu coloco um governo, faço um referendo como fiz na Crimeia, falsifico todo esse referendo, faço a população se tornar pró-Rússia e uma parte da Rússia. Ele tentaria fazer o que ele fez na Crimeia, esta região ao sul aqui da Ucrânia, foi tomada em 2014, anexada, né? O que ele achou que faria com a Ucrânia muito facilmente. E ele não adianta pegar o leste, porque ele precisa de chegar onde? Aqui é nos Cárpatos, tá? Nos Cárpatos, por isso que ele precisa chegar ali. Por isso que é importante o país todo. Além disso, a Ucrânia também é um grande produtor de trigo, né? A Ucrânia e a Rússia, esse gráfico aqui mostra, ó, produção de trigo. O maior produtor de trigo é a China, mas a China ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para alimentar, então ela até importa trigo e exporta muito pouco. Agora já a Rússia e a Ucrânia, tá? Que estão à frente dos Estados Unidos aqui, a Rússia e a Ucrânia junto somam mais ou menos aí 100 milhões de toneladas de trigo de produção. Só que desses 100 milhões elas exportam grande parte, elas são 1/3 da exportação de trigo do mundo vem dos dois países. Agora você imagina se você é a Rússia e você conquista esse trigo. Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Como é uma planície, gente, se a Rússia pega isso aqui, ela se torna o maior produtor de alimento do mundo. E você produzir alimento para o mundo inteiro, você tem uma commodity que é o quê? Comida, né? Qualquer lugar que você for aqui na Ucrânia, é um país que praticamente toda a terra é agricultura, né? E plantio de trigo. Ó, fui aqui no norte, vamos aqui, qualquer lugar aqui, ó, vamos vir aqui, a gente vem chegando perto, ó. O que temos aqui? Ó, agricultura, plantio. É um país que é trigo para todo lado, planta. Vamos ver aqui, qualquer lugar que a gente chegar aqui, ó, der um zoom, aleatoriamente eu encontro plantações, tá, de trigo. É um país. Então imagina o poder, né, da Rússia se ela toma esse lugar. Vamos ver se eu encontro uma plantação de trigo aqui pra gente ver. Vamos ver. Ó, tem muitos, né? Vamos chegar a outro lugar aqui, ó. Mas uma coisa aconteceu, aqui, ó, muita plantação, né? Então fica claro que estrategicamente, por ser uma área de uma planície, solo fértil, fácil de plantar, fácil de usar máquina, é muito bom você tomar a Ucrânia, né? Como o War, né, aquele jogo de tabuleiro, tomar um país como se fosse muito fácil. Eu acho que esse foi um erro do Putin. Não sei se a gente pode pensar que foi um erro, mas ele acreditou que seria fácil, né? Mas é uma coisa que eu defendo. É muito mais difícil você mobilizar uma pessoa à invasão do que mobilizar uma pessoa à resistência. E foi a resistência ucraniana, tá, que fez com que esse plano do Putin de resolver em semanas não desse certo, e agora toda a tropa que começou aqui na Bielorrússia, que invadiu por Kharkiv, que invadiu aqui, está concentrada para tomar Donetsk e Lugansk, esses dois estados aqui, tá? Essas cidades enormes, ainda vai ser muito... A parte da guerra vai se concentrar aqui agora.
Por quê? O que aconteceu? Por que a Ucrânia resistiu? Por que a Rússia não conseguiu? O que fez com que a Rússia perdesse a guerra? Que não conseguisse realizar o plano de tomar tão facilmente o país. Um dos motivos, galera, é até surreal, que é o seguinte. A Rússia perdeu muito material, tá? Muito tanque, muito avião, perdeu muita força, muito soldado, também perdeu generais na guerra. E a Rússia chegou aqui, ó. Ela chegou até Irpin, essa cidade que está na periferia aqui de Kiev, tá? É como se você tivesse aí, em qualquer cidade que você esteja ouvindo esse podcast, chegou na cidade vizinha, tá? Aqui em Belo Horizonte é como se tivesse chegado em Santa Luzia e parou em Santa Luzia, não avançou. Por quê? Existe uma frase, né, uma ideia da geopolítica, é que é a seguinte: exército ganha batalha e logística ganha guerra. E o que aconteceu com a Rússia, incrivelmente? O que ela fez? Ela veio carregando tudo de trem, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui dos trens que a Rússia foi levando. Achei. Ela foi fazendo comboios, tá? Aqui, ó. Comboios eles iam de trem, chegavam na fronteira e despachavam pela estrada. O que eles estavam despachando ali? Tanques de guerra, caminhões tanque para abastecer, né? Uma série de veículos que estavam indo em direção ao quê? A capital Kiev, tá? Cadê Kiev aqui novamente? Bem perto. Eles estavam vindo pelo norte do país, por Chernobyl aqui. Eles até tomaram Chernobyl, que fica bem na fronteira com a Bielorrússia. Mas o que aconteceu? Como eles desembarcaram muitos veículos de uma vez e acharam que simplesmente iam chegar, atropelar tudo e marchar com seus veículos sobre Kiev, eles não contaram com a resistência. E houve o quê? Como houve bloqueios nas estradas, né? Claro, destruíram pontes. O exército russo, por exemplo, nos engarrafamentos que fez, com a quantidade de veículos que trazia, deixa eu achar uma estrada aqui para a gente ter uma noção. Olha aqui, acho que isso aqui é uma estrada, vamos ver. Não, isso aqui não é uma estrada, é uma linha de transmissão. Vamos achar uma estrada aqui, uma estrada. Aqui é uma estrada. Sim, uma estrada. Olha o que aconteceu em regiões como essa, né? Você tinha um comboio parado na estrada. Você tinha todo o seu armamento, as suas tropas, sua munição, e engarrafou, né? Lá na frente engarrafou. A galera não estava usando nem o Waze. Rolou umas coisas malucas lá na Ucrânia, que a galera mudou as placas também. Tipo assim, escreviam placas, alteraram as placas de trânsito, como se a galera estivesse usando placa de trânsito para se ver, mas parece que foi, porque alguns lugares ficou bloqueado. E o que aconteceu? Os combatentes ucranianos simplesmente... Isso aqui é perfeito para emboscada. Eles estavam escondidos na floresta e começaram a atacar os comboios. Com o quê? Com esta arma aqui, ó, a arma que mudou a guerra, né? Os Estados Unidos vendeu para a Ucrânia aí centenas a milhares de javelins. Esta arma aqui é uma bazuca, tá, galera? E esta bazuca, ela é operada facilmente. Não há necessidade de muito treino, né? Por mais que a gente... É o exército que está usando, isso que eu quero dizer, tá? Uma das coisas mais importantes de se pensar é que esta arma foi usada os mujahidins no Afeganistão. Pra vocês terem noção disso. No Afeganistão, os Estados Unidos, né, despejaram aí também dezenas e centenas de javelins contra a invasão da União Soviética lá nos anos 80. E aí, como não confira comigo no replay, este ano, novamente, um país atacado pela Rússia, não mais a União Soviética, mas está tomando aí, porque esta bazuca teleguiada acerta os alvos, muito fácil, e eles destroem tanque, eles são anti-tanque. Então, os tanques russos foram sendo o quê? Destruídos, tá? E isso atrasou muito, e aí perdeu muito material, perdeu muito dinheiro. É uma das armas principais, a arma de guerrilha que muda a política, a geopolítica de uma guerra, né? Muda a estratégia da guerra. As pessoas conseguem se defender, isso que a Ucrânia estava desejando muito, tá? Porque essa estratégia de atacar pelo chão, e aqui esse site aqui a gente consegue ver a quantidade de equipamentos perdidos
né, durante a invasão russa da Ucrânia. Aqui tem muitos, tá? Ao todo a Rússia tinha 3.200, eles perderam 3.200 equipamentos, ou seja, tanques, helicópteros, armas e tudo mais. 1.695 foram destruídos, 55 danificados, 259 abandonados e 1.189 capturados, ou seja, agora faz parte do exército ucraniano. Por exemplo, um tanque capturado, vou achar uma foto aqui, é só clicar que você vê uma foto. Ó. E é muito interessante porque a galera vai tirar foto e fala, ó, é real. Ou seja, como é que captura um tanque desse? A partir do momento que você está preso numa emboscada, os soldados russos também fugiram, né, e deixaram abandonados tanques, né? Outra coisa aqui, vamos ver uns destruídos aqui, ó. Tanque destruído, ó. Aqui, ó, isso do Twitter, ó. Eles procuram imagens reais, tá, para provar. Tudo que tá ali é o que foi. Ó, aqui tem um vídeo do tanque pegando fogo, né? E como? Porque aquela arma que eu mostrei para vocês está fazendo a diferença, está fazendo muita diferença essa bazuca aqui, ó, que um soldado ucraniano carrega e que tem feito... Mudou o jogo, né? Fez com que a má logística russa, né, que fez a galera ficar presa em engarrafamento, cercada de gente cheia de bazuca para explodir os caminhões, os negócios deles, levou o quê? A uma virada de jogo, né? E agora eu acho que o que devemos estar atentos para a gente fechar aqui o nosso podcast é no seguinte. Então vamos recapitular rapidinho aqui, né? Putin quer retomar fronteiras naturais, tá? Não quer tomar fronteiras, não quer ter mais as suas fronteiras de planície fáceis de serem invadidas. Então ele quer tomar primeiro os Cárpatos e depois o Mar Báltico, porque ele se sente desprotegido, ele não se sente em paz, então ele atacou para ficar em paz. É assim que funciona a paz, né? É a desculpa para a guerra. Uma coisa muito interessante, tá, que vai acontecer, que está todo mundo esperando, todo mundo, né, inclusive a Moldávia, é o seguinte. Esta área que eu marquei aqui é um lugar, tá, que chama Trinistria. A Trinistria, que tem até um time que chama Tiraspol Sheriff, que venceu o Real Madrid esse ano na Champions League. Uma informação aleatória, mas isso aconteceu. Daqui a pouco nós vamos estar sabendo mais desse lugar, porque esse lugar ele é mesma ideia aqui de Donetsk e Lugansk. Um estado separatista, a Rússia vai reconhecer esse estado como um estado independente, vai apoiar com armas. Mas como assim do nada? Não, não é do nada. Primeiro, para chegar nos Cárpatos, ela precisa da Moldávia, que está ali no meio, né? Quem que é a Moldávia? O que é isso? É um país pequeno, tá? Que se tornou independente da Romênia. E aí, nos anos 90, com o fim da União Soviética, a Trinistria queria ficar independente também. A Trinistria, que significa além, né, depois do rio Dnipro, aí eu não sei porquê, é o Dnipro aqui, Dnistri, o rio Dnistri, que vem lá de cima, passa até aqui nessa região, ela vai ser usada como um fantoche pelo exército russo, e o exército russo já tem presença aqui, porque o exército russo entrou como uma força de segurança para garantia de um cessar-fogo nos anos 90 entre a Trinistria e a Moldávia. Então o que a Rússia fez? Botou um tanto de soldado lá e nunca mais tirou. Botou lá, falou, não, eu vou tirar, é só enquanto houver o cessar-fogo. Acabou a disputa na época, nos anos 90, e nunca mais a Rússia tirou os exércitos de lá da Trinistria. Inclusive na ONU, essa região é uma região ocupada pelo exército russo. Ela é considerada uma invasão russa já. Então, o objetivo da Rússia agora é trazer via mar, é por isso que é importante dominar a Crimeia, trazer aviões para proteger aqui o próprio exército russo e iniciar uma invasão pelo lado oeste, né, para cercar aqui talvez a Ucrânia. Próximos passos, imagina-se muito isso, que a Moldávia seja. Mas por que a gente está falando da Moldávia assim? Porque com tanta certeza, olha isto aqui, cadê o presidente Lukashenko, o ditador Lukashenko, explicando ao Congresso bielorrusso onde estavam as tropas russas, como a Rússia estava invadindo a Ucrânia, como ela estava usando a Bielorrússia, né? E de repente tem aqui, ó, do nada a Moldávia, a Trinistria aqui, ó, em rosa claro, e claramente setas indicando invasão, ó, leste invasão, aqui os caminhos que ia ser a invasão
russa, né? Então tem um plano de invadir a Moldávia. O Lukashenko aí mostrou para nós, agradecido aí, nós que estuda geopolítica, né? Consegue entender melhor quando as pessoas mostram claramente suas intenções, não ficam escondendo elas. Então, a gente tem então um cenário bem complexo, um cenário que a Rússia não vai parar de investir para tomar esse território. O círculo de pessoas que governam Moscou acredita que a única forma da Rússia existir é tendo esses dois territórios, porque fora isso o risco existencial é muito grande, né? E o país pode se desfragmentar. Esta região aqui, ao sul do rio Volga, que cai no Mar Cáspio, onde está Volgogrado, que antes se chamava Stalingrado da Segunda Guerra Mundial, é muito importante para a Rússia. Então ela sempre temeu que se a Ucrânia fizesse parte, tá, da OTAN, né, essa área também pudesse ser perdida. Por isso que também o leste da Ucrânia é a primeira área a ser ocupada, para que isso aqui nunca seja perdido. Se a Rússia perde esta área, ela perde acesso ao Mar Cáspio, ao Mar Negro. E o Mar Negro, galera, é muito louco, porque o Mar Negro dá acesso ao Oceano Atlântico, porque a gente tem aqui o istmo que separa a Europa da Ásia, aqui nesta região. Olha que lindo, Istambul, capital da Turquia. Aqui é a Europa, aqui é a Ásia. E se você tem um barquinho, você pode sair daqui e passear em qualquer lugar do mundo, tá? O Mar Cáspio não tem esta liberdade. Então é isso. Para a gente terminar, falar de uma questão aqui, Kaliningrado, que é esta área aqui, que eu vou botar agora em vermelho, para a gente ver. E esta área, galera, é russo, é um território russo, é um exclave, é uma área que está fora da Rússia. Esta área é muito importante agora para a gente entender uma coisa. Ela é um porto do Mar Báltico e ela está lotada, armada até os dentes, com estas belas ou tristes armas. Cadê elas? Onde elas estão? Vou mostrar para vocês esta aqui, ó. Um míssil balístico hipersônico Iskander, tá? Esta arma que dispara, voa 7.000 km por hora, mais ou menos. Então é impossível de se defender dela. Moscou colocou em Kaliningrado muitas delas. E essas mísseis balísticos são capazes de levar as pequenas bombas nucleares, né? As pequenas nukes, armas pequenas. Então a Europa está cercada com essas armas, porque Kaliningrado, se a gente for pensar, por exemplo, Berlim, Kaliningrado a Berlim, é 500 quilômetros, e este míssil faz isso em questão de minutos, né? Em questão de minutos ele sairia de Kaliningrado e atingiria Berlim. Então, por isso que no começo da guerra a Rússia colocou em alerta seu arsenal nuclear, que inclui também, né, essas... deixa eu mostrar para vocês. O tipo de arma nuclear que a gente conhece, que é a qual? Os mísseis balísticos intercontinentais, tá? Esses mísseis balísticos intercontinentais, que carregam ogivas gigantescas, eles são as piores coisas que a humanidade já fez. Essa é uma das piores imagens que a gente pode estar vendo no dia, né? Porque isso aqui significa o fim do mundo. Estas armas servem de dissuasão, ou seja, servem para botar medo. Elas não podem ser usadas. Inclusive, eu sempre achei que esse foi o maior gasto público inútil de dinheiro do mundo, foi sempre investir em armas nucleares, né? Por exemplo, nesse site em que a gente consegue ver alguns dados, deixa eu ver onde está. Carregou, pronto. Temos aqui a Rússia com 4.470 armas nucleares, os Estados Unidos com 3.700. Não faz sentido existirem 8.000 armas nucleares no mundo, né? Porque a gente não pode usar elas. Você precisa ter uma só. Essa arma feia ali, só uma. Mas a gente tem muitas. A China 350, a França 290, né? Israel 90, Coreia do Norte 20 e Coreia do Norte. Voltando aqui, que tem esse míssil balístico intercontinental. Mas o Iskander, que é aquele... Cadê? Vamos mostrar novamente. Deixa eu encontrá-lo aqui. Este míssil aqui. Ele pode carregar pequenas armas nucleares. E aí a coisa pode ficar bem complexa. Ninguém sabe ainda o que o uso de uma arma dessa deliberadamente contra uma cidade poderia ocasionar. É lógico que ela não é uma arma com uma arma nuclear normal que destruiria a cidade inteira. Ela é feita para destruir alvos, mas destruir tudo mesmo, tá? Então, esse é uma coisa que temos que estar sempre lembrando
Porque essa galera que está aqui no governo sabe disso. E sabe que se quiser usar, invadir e tomar, ela vai usar. Né? Não. Depois que se pulou no penhasco, no precipício da guerra, o que o Putin fez, não há retorno. Não há como. Então, aguardaremos aí os próximos anos, porque isso não vai acabar tão fácil. Nós temos todo o problema da alimentação no mundo este ano, né? Não só com os fertilizantes produzidos pela Rússia, mas pela grande quantidade de trigo, como a gente viu no gráfico, que a Rússia e a Ucrânia produzem. Os portos ucranianos estão cercados de navios russos e os russos não podem exportar comida por causa das sanções. Países como o Egito, que importam 85% do trigo dos dois países, ou o Líbano, né, que depois que explodiu o seu silo, naquela explosão maluca lá de agosto de 2020, perdeu a capacidade de armazenar comida, então ela nem tem mais essa possibilidade, né? Esse aqui é Beirute. Então são regiões que vão ter sérios problemas de fome, infelizmente. Né? Então é isso, pessoal. Hoje o episódio era para pensar, para a gente ver, para a gente enxergar os movimentos, o que está em plano, o que está em jogo, quais são as possibilidades futuras e como que a gente pode começar a manter a atenção, tá? 2 meses de guerra aqui no Brasil, ninguém está mais mantendo a atenção. Quem tem curiosidade, mantenha a atenção. Isso aqui está no começo. Já fiz 2 podcasts, clickbait, Terceira Guerra Mundial. É muito provável que a gente descambe daqui a 3, 4 anos numa guerra mundial. A não ser que se tire do poder do Estado russo o Putin. E também o poder do Estado russo, de que ele só pode existir se ele tiver essa região. Porque mesmo que o Putin saia, essa ideia é tão forte na cultura russa de que se essa área não estiver protegida por essas barreiras geográficas, o oceano e os Cárpatos, o país é muito fácil de ser invadido. E eu acho que os russos são um tanto quanto paranoicos, porque eles também já foram invadidos muitas vezes. Então, é uma questão bem complexa mesmo. Beleza? Agradecer a todos que escutam. Compartilhem se vocês gostaram. Me segue lá no YouTube também, Lucas Oliver Geografia. Lucas Oliver Geografia no Instagram, né? E no podcast Geopoliticagem no Spotify. Vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de todos. Vou deixar esta imagem deste homem com o seu general. E ficamos por aqui. Até um próximo episódio. Até mais, pessoal.